Vamos lá? Vamos dar continuidade. Prisões ainda, continuidade, aulador de prisão. Lembra que eu falei? Pessoal, presta atenção. É uma confidência, um desabafo. Vamos lá? Eu vou contar uma situação para vocês muito interessante, que vai ser cobrada em prova. O Supremo Tribunal Federal editou duas súmulas. As súmulas 716 e 717. Consignando que o preso cautelar ele poderia usufruir de institutos típicos da execução penal, como progressão de regime e livramento condicional. Bom, o sujeito então estava preso preventivamente, mas ele poderia gozar dos institutos da Lei de Execução Penal, como progressão e livramento condicional. Quando o Supremo editou essas duas súmulas, todo mundo achou maravilha, mas eu não fiquei muito alegre com isso não. Disseram até que eu estava sendo pessimista. Muitos disseram que eram súmulas garantistas. Com todo respeito ao Supremo, eu olhei para essas duas súmulas com extrema incredibilidade, desconfiança. Não fiquei muito feliz com isso. Dizem que esmola, quando é demais, se desconfia. Quando o sujeito está preso preventivamente há tanto tempo que pode progredir de regime ou gozar de livramento condicional. Pense comigo, será que essa prisão preventiva não é ilegal por excesso prazal, por excesso de tempo? Será que o Supremo não estava aí camuflando o sistema? Será que o Supremo não estava aí jogando uma cortina de fumaça? O recado que eu percebi das súmulas é o seguinte: bem, o judiciário tem tanta resistência em relaxar uma prisão preventiva em virtude do excesso de tempo, que o judiciário estava jogando uma esmola, um farelo, permitindo então que o sujeito gozasse de institutos relacionados à execução penal. Na época, eu olhava isso não com bons olhos. E eu compartilhava com os colegas o seguinte: meus amigos, cuidado. Hoje está sendo isso, o Supremo está fazendo isso. Está trazendo para nós a execução provisória de benefícios da lei de execução. Já vão impor a execução provisória da pena. Era o que eu falava. Pois é. Sabe o que aconteceu? Observe depois o que foi que aconteceu e o que está acontecendo agora. Esse primeiro momento foi um momento de parcial alegria da turma, das defesas, mas como toda alegria sem alicerce dura pouco, o que aconteceu? Pois é, eu vou lhe mostrar o que foi que aconteceu. Vamos organizar a matéria. Na execução provisória da pena, eu vou destacar para você o primeiro momento. De que maneira, olha só a sutileza, o STF, anote, editou as súmulas 716, anote, e 717. Admitindo, editou as súmulas 716 e 717, admitindo ao preso cautelar institutos típicos da fase de execução. Como, por exemplo, progressão de regime e livramento condicional. Ou seja, progressão de regime e livramento condicional. Ponto. Beleza? Pronto. Esse foi o primeiro momento do STF. Aquele momento da festa, da alegria. Parecia até o dia da vacina da Covid. Todo mundo estava feliz, mas até vacinar todo mundo tinha um caminho longo.
E o vírus matando todo mundo, né? Mas vamos lá. Bom, aí agora organizando para o nosso concurso, anote novamente. Chegamos a que situação? Segundo momento. Anote. Segundo tópico. Observe. Continue na anotação. Bom, observe. Cada anotação dessa será importante para você ficar atento no seu concurso com essas duas súmulas que são aplicadas até hoje e cobradas em concurso. É importante. Vamos lá ao segundo momento. Anote aí. O Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o HC 126292 e instituiu a execução provisória da pena, que começou a ser chamada pela imprensa, vê se você se lembra, de prisão em segunda instância. É ela que eu queria chegar. E quais foram as premissas da prisão em segunda instância, meus amigos? Preste atenção. O Supremo reconheceu o seguinte: se a condenação do réu for confirmada por um tribunal e estiverem esgotadas as vias ordinárias, ou seja, não cabe mais nenhum recurso ordinário lato sensu para combater aquela decisão, caberá a execução provisória da pena. Por isso, duas premissas, preste atenção: confirmação da condenação pelo tribunal e esgotamento das vias ordinárias. Então começa a cumprir a pena logo de plano. O que passamos a chamar de prisão em segunda instância. Virou moda na época, que nada mais é do que uma execução provisória da pena. Agora, quais foram os argumentos do Supremo? Continue copiando. O primeiro argumento foi: o princípio da presunção de inocência não é absoluto. Esse foi o primeiro argumento. Segundo argumento do Supremo Tribunal Federal: é essencialmente processual o argumento dele. O Supremo disse: como recurso especial por STJ e recurso extraordinário por STF, para o Supremo, não gozam de efeitos suspensivos, eles não têm a força ou viés para suspender o comando da decisão. Consequentemente, vamos cumprir de imediato a prisão. Foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, à época, que levou, inclusive, ao encarceramento de muita gente, inclusive na Operação Lava Jato. O que contemplou, inclusive, ministros de Estado, inclusive José Dirceu, e ainda contemplou a prisão de um ex-presidente. Era o que na época? Execução provisória da pena. Ninguém aqui está falando de política, não. Estou falando de direito processual penal. Nada a ver com questão de partido. Estou falando das prisões. Ou seja, olhe as premissas e os argumentos. Por isso que eu digo que esses argumentos, essas premissas são primordiais, são importantíssimas para o seu concurso. Mas anote: o Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgando o habeas corpus, lembrando que habeas corpus não é recurso, é ação impugnatória, não é recurso, em que pese esteja, ok? Admitiu, nesse julgamento desse habeas corpus, a execução provisória da pena. Anotou? A execução provisória de acórdão. Ou seja, qual é o apelido que ficou? Prisão, a realização de prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância no ano, anote o ano que é importante, no ano de 2016.
Tranquilo. Então o Supremo, ele inaugurou a prisão em segunda instância. Em que ano? Em 2016, quando foi inaugurada. Agora, o que é que a banca examinadora ama pedir em prova? Primeira observação, anote. Vamos lá? Anote. Vamos lá. Pressupostos. Quais os pressupostos? Observe. Primeiro pressuposto. Confirmação da condenação por um tribunal. Confirmação da condenação por um tribunal. Por isso que a ideia era prisão e é em segunda instância. Ou seja, a condenação emana de um tribunal. Confirmação da condenação por um tribunal. Qual é o segundo pressuposto? Anote. Observe. Aí agora. Esgotamento das vias ordinárias. Esgotamento das vias ordinárias de impugnação. Leia-se. A decisão, quando muito, anote, a decisão, quando muito, a decisão, quando muito, só poderá, a decisão, quando muito, vírgula, só poderá ser impugnada por recurso especial ou recurso extraordinário. Anotou? Então, vamos lá. A decisão, quando muito, só poderá ser impugnada pela via do recurso especial ou pela via do recurso extraordinário. Seria o esgotamento das vias ordinárias. Foi o segundo pressuposto do STF. Perfeito, ótimo, maravilhoso, né? E agora? Vamos lá. Ainda analisando execução provisória ou prisão em segunda instância, se você analisou os pressupostos, anotou direitinho, anote mais uma observação que eu vou lhe dar. Vamos apontar agora a segunda observação. Fundamentos. Anote. Quais os fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal para admitir a prisão em segunda instância? Isso cai, despenca. Primeiro fundamento é constitucional. Qual é? Registre aí, anote. O princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência não é absoluto. Esse foi o primeiro que eles utilizaram, foi o que disse o Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Pronto. Aí você vai para a aula do professor Pedro Lenza. Mas vamos lá. Vamos lá. Até aí tudo bem. Agora, o segundo argumento foi essencialmente processual. O primeiro foi constitucional e o segundo, processual. Ó o que ele disse, o segundo. O recurso especial e o recurso extraordinário, anote. Anotou? O recurso especial e o recurso extraordinário não gozam de efeito suspensivo. Esse ponto foi crucial. Ou seja, recurso especial e extraordinário, esses recursos não gozam de efeitos suspensivos. Não tem o condão de obstar o comando da decisão. Ficou claro? Tranquilo? Posso abrir um parêntese? Claro que essas premissas eleitas pelo Supremo Tribunal Federal seriam criticadas. E por quê? Presta atenção agora. É um desabafo, precisa anotar. O artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi reformulado em 2011 pela Lei 12.403,
e foi reformulado em 2019 pelo pacote anticrime. Pacote anticrime que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. Esse artigo 283, ele diz assim, presta atenção, antes do trânsito julgado, só cabe flagrante, preventiva ou temporária. Se antes do trânsito julgado só cabe flagrante, preventiva e temporária, como é que vai admitir a execução provisória da pena? Como é que o parlamento traz um comando e o Supremo diz outra coisa? Que separação harmônica é essa de poderes? Onde a harmonia não se tem, não existe. E aí chegamos, à seguinte situação. Chegamos no terceiro momento. Vou destacar para vocês o nosso terceiro momento. Ok? Que é o momento quase atual. Praticamente é o momento atual. E para não te levar à exaustão, nós faremos isso no próximo bloco. Somente em 30 minutos para que vocês possam tomar um copo de água e eu também, para que a gente possa interpretar o sistema à luz do artigo 283. Ok? Um abraço, eu paro por aqui e na próxima aula, que será a aula 3, aula 3 sobre prisões, nós vamos dar continuidade no assunto. Ok? Um abraço, até daqui a pouco. Tchau.